Olá pessoal, eu sou o Brad Mota e eu criei esse canal com um único objetivo: mostrar para você que vota no Lula. O meu canal não é para pessoa de direita, é para você de esquerda ou para você que ainda vota nesse elemento aí. E o objetivo é mostrar para você o personagem Lula, aquele que talvez você seja apaixonado e o defenda com todas as forças, né? Que a gente vê muito por aí, mas que talvez não saiba quem é o personagem e quem é o verdadeiro Lula, porque você foi vítima de uma propaganda massiva e muito bem elaborada, muito inteligente até, entendeu? Então você precisa conhecer para o bem de todos, né? Porque eu tenho certeza que se eu conseguir ter sucesso no meu objetivo e mostrar para vocês quem é o verdadeiro Lula, não o personagem, eu tenho certeza que você vai odiar esse cara. E a minha intenção não é manipular você, jamais. A minha intenção é abrir os seus olhos, devolver o senso crítico para você analisar os fatos. Você é capaz, eu sei, todo mundo é capaz, de saber se está sendo feito de otário ou não, entendeu? Por isso que é o objetivo desse vídeo. Então, pessoas fazem outras de idiotas, entendeu? Pessoas manipulam outras para ter ganho com isso. E você precisa saber se realmente as pessoas estão fazendo você de idiota ou se realmente você está no caminho certo, está seguindo as pessoas certas. E, enfim, então, esse é o objetivo. E, para começar mais esse vídeo, eu vou mostrar para vocês aí quanto que custa a gente deixar uma pessoa de mau caráter, né? E com intenções maliciosas, né, de se dar bem, de enriquecer, enfim, no poder. Então, quando você vota em qualquer político, principalmente de esquerda, mas é claro que alguns que se julgam de direita, e principalmente o centrão, ali tem muita gente também que não merece estar ali, merecer uma cadeia. E se você desenvolver o seu senso crítico, jamais você vai votar nesses bandidos. E o país todo ganha com isso. A prosperidade vai vir para o nosso país, como vários países da Europa, como o país norte-americano. Então, todos os países que se preocupam, que o povo se preocupa com a política e com os políticos, todos esses países são bastante prósperos. E não sei se você sabe, o nosso país é riquíssimo, é uma das maiores potências do mundo. Nós temos dimensões continentais, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, consumidores, eleitores, enfim. E nós temos no nosso solo, um solo riquíssimo, tudo que existe na tabela periódica a gente tem aqui no nosso país. Então, nós só não estamos nós não estamos em outro patamar, em outro nível, como dos países prósperos, né? Principalmente os países europeus, justamente porque há décadas nós estamos sendo governados por bandidos que sugam o suor do povo. Olha a nossa carga tributária. Então vamos lá. Veja aqui, ó. Lula dobra gastos de publicidade em 2024. Ele vai estar sempre dobrando. Só que agora em 2026, 2025 ele triplicou e agora em 2026 também. Entendeu? Por que ele gasta muito com isso? Porque todo o sucesso político dessa turma de esquerda vem da propaganda. Não vem de verdade, vem massificando propagandas para você, para entrar no teu subconsciente e você acreditar que realmente essa aí é a solução e que ele age em benefício do povo. Entendeu? Antigamente era muito mais fácil para eles, porque eles pagavam as grandes emissoras, como a Rede Globo, e não tinha outra fonte de informação, e pronto, o que a Rede Globo passava era o que valia, era o que era importante. Então eles gastavam muito dinheiro com publicidade na Rede Globo. Hoje, com a queda da audiência da Rede Globo, e muita gente sabendo o jogo sujo que a Rede Globo e muitos jornalistas também da grande mídia suja jogam, então as pessoas não confiam mais nesse jornalismo sujo que o país tem. Por isso que hoje eles estão investindo bastante em influenciadores digitais, né, que muita gente segue e acredita neles, né, mas também é outro ponto que devia ser analisado, né, porque muitos influenciadores só querem se dar bem, mas, enfim, manipulam você também. Mas o ponto é que eles gastam muito do nosso dinheiro com publicidade, para tentar enganar você, para tentar manipular você. E você precisa entender isso, porque esse dinheiro está faltando na saúde. Quando você precisa de um atendimento sério da saúde, vai faltar médico, vai faltar leito, entendeu? Então é um sofrimento profundo. E dinheiro tem. Aumento da carga tributária, o nosso dinheiro perdeu totalmente o poder de compra. Você vai com 100 reais no supermercado, você não compra praticamente nada, entendeu? Então é uma escravidão na era moderna. Por quê? O que os escravos ganhavam com o seu trabalho? Alimentação precária e local para dormir. Então hoje a gente trabalha duro para ganhar o nosso salário, e parte dele é dividido com o governo, e quando você vai comprar algum produto, ainda tem uma carga tributária muito alta que te faz levar menos produto para casa e colocar na mesa da tua família, entendeu? Então você está pagando muito caro para viver nesse país. Então o teu suor, metade é dividido com o governo. E isso é a escravidão da era moderna, porque o teu dinheiro mal dá para tua alimentação e para tua moradia, entendeu? Você tem que fazer uma malabarismo incrível ali para poder sobreviver. Então você precisa entender isso. Nosso país é tão rico, mas muito rico mesmo, e a gente vive em condições de país de terceiro mundo. Por quê? Porque a gente está sendo governado por picaretas e bandidos, e vocês precisam entender isso. Então, olha só, ele vai investir muito em propaganda. Então, esse vídeo vai ser direcionado nisso aí para abrir um pouquinho a tua mente, para desenvolver o senso crítico e você poder analisar realmente se você está sendo feito de idiota. Então, eu vou mostrar alguns pontos aqui para vocês. Aqui você vê que eles são dispostos a tudo. Cadê o vídeo que eu coloquei aqui? Que é bem interessante. Olha aqui. Todas as alianças necessárias, todos os segmentos. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los.
E realmente eles são capazes de tudo para ganhar uma eleição, para se manter no poder e fazer o que eles fazem de melhor, né, que é gastar o nosso dinheiro, fazer os esquemas. Eles são bilionários. O Lula, tenho certeza, de verdade, eu tenho certeza que o Lula é bilionário, entendeu? E eu posso mostrar para vocês várias evidências que provam isso, tá? Então vamos lá, mais alguma coisa aqui. Vejam só, olha só isso aqui. Acima de 80% podem estar recebendo um incentivo mensal de R$ 200 e podem ser usados a qualquer momento. Já no caso da educação de jovens e adultos, eles podem estar recebendo, além do incentivo de R$ 200, mais incentivo de 225 pela frequência. E mais, o beneficiário recebe... Então, você percebeu aí influencers, influenciadores digitais aí, fazendo comercial, propaganda do governo. E são muitos, gente. E é muito dinheiro. O Lula tem um programa, por exemplo, esse Pé de Meia. Ele gasta mais dinheiro com esses influenciadores, com a publicidade, para manipular você, do que com o próprio programa. Porque o programa tem muitas falhas, o programa não atende todo mundo, entendeu? Muita gente reclama porque não conseguiu receber. E sempre vai ser assim, sempre eles vão inventar alguma dificuldade. Mas com a propaganda, eles vão gastar muito dinheiro, porque a intenção não é ajudar ninguém. A intenção é manipular você, para que eles nunca percam as eleições e nunca saiam do poder, entendeu? Isso aconteceu em outros países. Na Venezuela também tinha muito desses incentivos. Até o momento que a oposição toda foi eliminada da Venezuela e as empresas também saíram, as pessoas que não saíram da Venezuela, a classe média e a classe média alta, porque os ricos saíram logo, né? Mas a classe média que não conseguiu sair da Venezuela empobreceu, e quando a nação empobrece, aí você vem com migalhas e controla toda a nação. Não sei se você sabe, na Venezuela tinha todo esse movimento, tinha movimento LGBT, tinha movimento feminista. No final não tinha mais nada disso, tinha apenas pessoas mendigando por um prato de comida. O governo distribuía cestas básicas para muitos venezuelanos, o salário mínimo era menos de $4, porque não tinha mais empresas que não fossem do governo. Então todas as empresas estatais, e o governo, quando tem o monopólio, ele dá o salário que quiser, né? Porque é o que ele pode também, porque o país não tinha investimento, também empobreceu. Menos para quem é o rei e os amigos do rei. Então na Venezuela tudo isso aconteceu. Mas chegou um momento que eles conseguiram eliminar os opositores, conseguiram realmente o objetivo deles, aí para sair da todo mundo na miséria, como em qualquer país, como Cuba, qualquer país onde a esquerda realmente domina todos. Então vejam só aqui o quanto o nosso dinheiro está sendo gasto. Aqui, ó. E aí, contasse comigo? 6 abraços é carinho. Mas reduzir a jornada de trabalho é prova de amor. Te liga, o Brasil mudou e o jeito de trabalhar também precisa mudar. Então, esse ponto aí, eles vão bater muito e estão batendo muito. Logo no início, eles não deram muita importância para isso. Mas isso, quem não quer? Gente, de verdade, olha só que sacada inteligente deles. Quem não quer trabalhar menos? Eu quero, você quer, todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas aí, muita gente não entende isso aí e vai, poxa, eu quero esse, ele ganhar, a gente vai trabalhar menos. Só que isso não se para em pé. Ou você destrói um país de vez, aí não vai ter emprego para ninguém. Ou você entende que isso aí não funciona. Porque o empresário, quando ele contrata alguém, ele tem que pagar outro funcionário para o governo. Então, o salário que ele paga para você, ele tem que pagar quase a mesma quantia também em impostos para o governo. Então, se ele tiver que reduzir a sua jornada, ele vai ter que contratar mais pessoas. Cada um que ele contrata, ele tem que contratar mais um para o governo. Mais ou menos dessa forma. O que vai acontecer? Empresas vão sair do país, como muitas estão indo para o Paraguai, outras vão falir, entendeu? E vai ter desemprego em massa. O governo não vai conseguir sustentar essa massa de desempregados. O negócio vai cada vez aprofundar. Mas é uma sacada inteligente, porque isso atinge a todos. Quem tem um pouquinho menos de inteligência vai acreditar nisso aí, vai achar, esse governo é bom para mim, para outro, e eles vão fazer um monte de propaganda aí para tentar convencer você, mas não para em pé, isso aí não funciona, entendeu? Quer ver que se eles quisessem realmente resolver isso aí, o que eles deveriam fazer? Mas eles não vão fazer isso aí nunca, claro que eles nunca vão fazer. Mas qual seria a solução? Ao invés de a empresa pagar outro funcionário para o governo, ela deixaria pagar para você. Então, se você recebe R$2.000 por mês, ao invés de receber 2.000, que tal você recebesse 4.000? Eu tenho certeza que você ia ficar mais feliz. Ou então reduzia a tua jornada de trabalho e contratava outro, pagava aqueles outros 2.000 que ele paga para o governo. Então você ia trabalhar menos, ia ter mais outra pessoa empregada, ia ser bom para todo mundo. Mas é claro que o governo não vai abrir a mão disso. Claro, quem vai pagar as viagens da Janja? Quem vai pagar quase 1,4 bilhão que o Lula gastou só no cartão corporativo dele? Só no cartão corporativo, fora os outros gastos, entendeu? Então, eles te tiram de otário, eles querem fazer a gente de otário, só que a rede social hoje em dia é um problema para eles. Porque a propaganda é bonita, mas você mostra os fatos, isso quebra eles. Como já quebraram várias vezes as narrativas e as manipulações deles. Por isso que eles têm ódio da rede social. É por causa que você, muitas pessoas conseguem ver o outro lado, conseguem analisar a situação e ver que eles estão sendo massa de manobra. Então, o maior ódio desse pessoal que quer manipular, que quer destruir o país, é a rede social. Porque eles não conseguem mais enganar a grande massa. Alguns eles ainda conseguem enganar, mas a maioria já está vacinada e já consegue se informar pela rede social e pega pontos como esse que eu estou mostrando para vocês e começa a pensar, realmente, não tem como, entendeu? Não tem como. Então, abre a mente para o senso crítico, né? Para você realmente, não, vou analisar realmente isso aqui, eles só querem manipular a gente, fazer a gente de otário. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Então, nós resolvemos fazer com que as pessoas mais humildes do país recebam um botijão de gás. Não. Receba o botijão de gás necessário para consumir durante o ano. Esse programa vai entrar em vigor a partir de quando? E como é que a pessoa tem que fazer para poder receber seu botijão? O gás está chegando! Olha o gás! Como é, ministro?
Gente, de verdade, eu vejo aí dois picaretas querendo se dar bem, querendo se manter no poder e fazendo um monte de gente de idiota. É o que ele sabe fazer de melhor, gente. Antes você recebia esse dinheiro no seu contra-cheque e você comprava o gás em qualquer lugar. Mas como eles são muito inteligentes, são muito espertos, é a mesma coisa que eles fizeram com Bolsa Família, que eles uniram todos os programas do Fernando Henrique Cardoso, mudaram o nome e presta atenção, a esquerda é tão inteligente, é tão esperta, que ela brinca com o subconsciente das pessoas. As pessoas com menos inteligência, aquilo fica massificado na mente delas, porque elas substituem o programa e usam palavras fortes para ficar no subconsciente. Exemplo, Bolsa Escola, auxílio gás e auxílio alimentação. São palavras que não são muito fortes, mas Bolsa Família é muito forte. Ele uniu todos esses programas que separadamente pagava mais, quando ele uniu, passou a pagar menos, que a base era R$40, entendeu? E eu conheço gente que até o final do programa, até o Bolsonaro aumentar, recebia R$40. Você tinha que ter 1 ou 2 filhos para receber 100 e pouco, que era a média, entendeu? Mas a base era R$40, e o Bolsonaro chegou e botou para R$600, entendeu? E Plano Moradia não é um nome forte, mas Minha Casa Minha Vida é um nome forte, vai ficar no subconsciente de vocês. Auxílio gás não é um nome forte, mas gás do povo fica no subconsciente. Então, por isso que as pessoas são apaixonadas por esse bandido, por todas as mentiras e as manipulações que eles são experientes nisso, entendeu? Então, eles são muito espertos, por isso que eles fazem esse nome forte para ficar no subconsciente. Luz no Campo não é um nome forte. Eles mudaram o nome Luz para Todos. É um nome forte. Então, a esquerda ela tem esse jogo de palavras para manipular as pessoas e fazer as pessoas de otário. Mas, graças à rede social, eles não enganam mais a maioria da população. Esse mar de gente que vai se manifestar contra esse picareta aí e esses políticos de esquerda, essas pessoas já votaram na esquerda. Mas, na época que a Rede Globo era a fonte de informação. Hoje, não. Hoje, essas pessoas viraram a página, abriram sua mente, desenvolveram um senso crítico incrível e jamais a gente vai voltar ao que era antes. Por isso que esse país vai ser muito próspero e cada vez mais, porque cada vez mais a gente está se livrando desses bandidos, entendeu? Quando você entender isso, você vai ver que a tua vida vai mudar, a tua família vai ter mais dignidade, você vai viver em um país onde tudo funciona perfeitamente e você não precisa mais se corromper, fazer gato de luz, porque a luz vai ser barata, você não vai precisar fazer o seu jeitinho para sobreviver, entendeu? Nós vamos ter um país próspero, acredite nisso e não vote ninguém de esquerda na próxima eleição. Vamos continuar para finalizar o vídeo? Olha aqui, ó. A gente vai falar agora sobre os gastos do governo com publicidade. Tem uma reportagem na nossa página falando aqui sobre o valor que o governo está gastando com publicidade em redes sociais, vem levantando esse número. E o Thiago Mali, nosso repórter aqui do UOL, ele fez esse levantamento. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso intervalo no YouTube. Vem com a gente. Vamos lá, queria abrir a reportagem do Thiago Mali para a gente traga aqui os detalhes. O governo triplicou a publicidade em redes sociais em 2025, nesse ano. A Secretaria de... E aí a imprensa já está mostrando, né? Eu não sei o que está acontecendo, porque não dá para confiar muito nessa imprensa, mas eles têm que soltar porque a informação vai vir, né? Então você vê aí como... Veja essa aqui. Acredita que no Brasil ainda tem gente cozinhando com lenha? Mas agora tem o Gás do Povo, o novo programa do governo do Brasil. Substitui o auxílio gás e triplica o número de beneficiados, com recarga grátis para 15 milhões de famílias. Dignidade e comida quentinha na mesa, mais saúde e combate à pobreza. Se sua família tá no Cade Único, com renda de até meio salário mínimo, você tem direito. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Gente, tem muita propaganda do governo. Olha só que maravilhosa essa propaganda. As pessoas que estão desprevenidas, elas vão ver isso aí, nossa, e vão ficar maravilhadas. Traga a urna que eu vou votar nesse presidente dos pobres, né? Que eles massificaram isso e muita gente acredita nisso. Mas, na verdade, esses caras aqui são os enganadores de pobre, entendeu? Não existe pessoas que mais enganaram o pobre, acho que no mundo inteiro, do que principalmente esse cara aqui, entendeu? Mas vocês precisam entender pra gente não servir de otário mais dessas pessoas. Bom, para finalizar o vídeo, eu vou fazer muitos vídeos. Eu tô preparando um vídeo maravilhoso para você entender como esse cara é um personagem. Poucas vezes você vai ver ele sair do personagem, entendeu? Porque o Lula de verdade é um cara arrogante, é um cara prepotente. Ele não gosta de ser contrariado, entendeu? Se você tem... Eu vou mostrar, vai ter muito vídeo que você vai entender. Esse aqui é um personagem criado por Duda Mendonça. O Lulinha, que é bom pra todo mundo, que é o cara que entende de tudo, que é o melhor líder do mundo, que ele se preocupa sempre com a fome, com os pobres, enfim. Esse é um personagem que é difícil você ver ele fora. Mas ele algumas vezes na sua trajetória, ele conseguiu sair do personagem e você vai ver que cara nojento que esse cara é. E eu tô preparando esse vídeo pra vocês. Então, reflita, recupere o seu senso crítico e quando você entender quem é esse picareta aí, eu tenho certeza que você vai odiar esse cara. Esse cara é o maior enganador de pobre que existe, é o maior manipulador, é o maior picareta que existe. Acho que tá difícil alguém ganhar ele. Bom, por hoje é só. Vou preparar os próximos vídeos. Perdoe todas as falhas técnicas, porque eu não faço isso, eu não sou influenciador, eu não tenho experiência em fazer vídeo, eu apenas saí do anonimato para tentar ajudar o nosso país, para todo mundo viver melhor, né, para a gente sair das mãos desse picareta. Por isso que eu resolvi arregaçar as mangas e ser mais um nessa luta para um país melhor para todos. Ok, gente? Então, obrigado a todos, que Deus abençoe a todos.